Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs de segunda-feira em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da operadora NET, 6 da operadora CaboNet e 8 da Vivo Fibra. Hoje nós vamos falar sobre o Conselho de Promoção da Igualdade Racial de Osasco, CONPIR, essa entidade que começou em 2015 e que é muito importante na defesa dos interesses da comunidade afro-brasileira e da sociedade em geral. Afinal de contas, né, a comunidade tem uma importância histórica gigante na nossa formação. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a participação da Vera Lopes, que é presidente do Conselho. Olá, Vera, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Jefferson, é um prazer muito grande estar aqui. O prazer é nosso em tê-los aqui, Vera, muito obrigado pela participação, viu? Também a Débora Dias, que é Relações Públicas do Conselho, tudo bem, Débora? Bom dia, tudo bem, Jefferson, também um prazer enorme estar aqui essa manhã. Ok, muito obrigado. E aqui representando o nosso sindicato, nós temos aqui a participação do Flávio, que é diretor do Secor e é também membro do Conselho, né, Flávio? Bom dia Jefferson, bom dia Vera. Bom dia, Débora. É um prazer também estar aqui com vocês. Legal tê-lo aqui conosco para falar sobre esse assunto. Vou explicar um pouquinho para o nosso telespectador, para quem está nos assistindo em casa, na TV, nas redes sociais aí, ou no computador, o que é o Conselho, Vera? O Conselho, ele é um instrumento de monitoramento de políticas para a garantia de direitos, né, no nosso caso, da comunidade negra. E quando é que ele nasceu? Foi em 2015, é isso? 2015, ele foi promulgado, né, pelo atual prefeito da época e houve uma eleição que foi monitorada, gestada pela Coordenadoria da Mulher, da Promoção da Igualdade Racial e Diversidade Sexual. Então, houve uma eleição e no dia 30 de novembro de 2015, tomamos posse, né, a primeira edição dos conselheiros paritários do município de Osasco. O paritário significa participação da sociedade e do governo. Isso, da sociedade civil e representantes de diferentes secretarias do governo. Os membros, eu estava perguntando um pouco antes da gente entrar no ar aqui para a Débora, os membros do governo são indicados, é isso, Débora? Isso, são indicações do governo e a sociedade civil, a gente solicita, né, divulga isso e aí a sociedade civil também manda as suas indicações e se houver, por exemplo, vamos dar um exemplo, vários da instituição, a OAB, ela mandar 2, 3 pessoas, aí a gente faz a eleição. No caso, a eleição só para a sociedade civil e governo é indicação. E como é que faz? Tem uma votação, um voto secreto, tem urna? Como é que é essa votação? Depende do número de candidatos de cada segmento para haver essa eleição, que pode ser por aclamação, pode ser uma conversa entre os próprios pares, porque de repente tem lá 5 pessoas do mesmo segmento. Porém, as pessoas podem discutir entre elas e indicar quais as 2 pessoas que elas gostariam de estar, né, representando-as. E assim, essa eleição pode acontecer de uma forma bastante tranquila. Agora, o Flávio entrou na cota aí dos sindicatos, né, Flávio? No movimento sindical. Exatamente. O Secor, na realidade, tem um coletivo de gênero e raça, na qual eu faço parte, a companheira Jéssica e o companheiro Emerson. E recebemos o convite esse ano, fazendo parte do CONPIR. E agora tem que dizer que é uma honra e uma missão para nós também, né? Tá levando isso para os comerciários. E como é que funcionam as reuniões do Conselho? Vocês têm reuniões regulares? Como elas são realizadas? Onde elas são realizadas? Então, qualquer conselho tem a obrigatoriedade de se reunir mensalmente. E o CONPIR não é diferente.
Então, nós temos uma agenda, um cronograma das reuniões ordinárias. Porém, principalmente agora que nós estamos aí às vésperas da 4ª conferência, então nós temos tido muitas reuniões extraordinárias, né? As nossas reuniões ordinárias, elas são sempre abertas, né? Então, qualquer pessoa de diferentes segmentos pode estar participando com direito à voz. E, naturalmente, como todos já sabem, voto somente os titulares, os suplentes votam na ausência do seu titular. E todas as nossas reuniões acontecem no espaço físico da coordenadoria. Onde é esse espaço? Salim Bechara, 407, Osasco Centro. E as reuniões são abertas à comunidade, quem quiser acompanhar, assistir, participar? Sim, sim. As reuniões são sempre abertas. A Débora talvez possa falar um pouquinho mais, como as nossas relações públicas. Sempre abertas. Aliás, nós sempre convidamos a comunidade a participar. Toda segunda, terça, todas as segundas, terças-feiras do mês, às 17 horas, a gente marcou esse horário às 17 horas, justamente para a participação da sociedade civil. Porque quem é do governo, que é a indicação do governo, tem a facilidade de participar durante o expediente. Mas quem é da sociedade civil, a gente sabe que não pode. Tem um trabalho, né? Exatamente. Então, a gente faz as reuniões ordinárias e as extraordinárias também às 17 horas, a partir das 17 horas. E quais são, Vera, os principais desafios do Conselho hoje? O que movimenta as reuniões, o que vocês têm debatido? Acho que tem um momento específico, a gente vai tratar disso, que é a 4ª conferência, isso, né? Isso. Mas, no geral, quais são os grandes desafios do Conselho? Então, só quero fazer um acréscimo aqui, numa informação que a Débora passou. As nossas reuniões são sempre nas últimas terças do mês. Como, por exemplo, amanhã, dia 30, aniversário da Débora. Verdade. Nós vamos ter, né, a nossa reunião ordinária. E a sua pergunta, Jefferson, se a gente for fazer a memória dos nossos desafios, né, que a gente vem enfrentando durante esta primeira edição, primeiro foi conscientizar a própria comunidade negra que este conselho teria uma tarefa diferente de um conselho da comunidade negra, né? Onde as pessoas vão, debatem, vão para o enfrentamento, enfim. Nós, primeiro, teríamos que nos constituir a partir de um regimento interno, que está registrado, né, legalmente na prefeitura, na gestão municipal. Então, o primeiro desafio foi esse. Até mesmo dos próprios membros que formaram no início essa edição do Conselho. Por que eu digo no início também? Porque um dos segundos desafios foi que esse Conselho ele se constituiu num ano eleitoral, onde a grande maioria dos representantes do governo eram comissionados e foram perdendo seus cargos. Então, eu acredito que foi o nosso segundo grande desafio, porque a sociedade civil que garantiu realmente o funcionamento durante 2016, né, da existência das lutas do Conselho. Outro terceiro grande desafio, né, é estar vendo o que já existe de proposta de políticas públicas, de estar se aproximando desse novo legislativo para que as políticas que já existem
sejam realmente implementadas, né, resgatar algumas propostas, como, por exemplo, a Juventude Viva, né, o projeto, o plano da Juventude Viva, que até então tem um material magnífico, referência, né, todo o material, toda a discussão, toda a proposta do Juventude Viva se tornou referência para outros municípios, até mesmo para o Estado. Porém, esse projeto, Jefferson, ele não saiu do papel. Então, ainda é o nosso desafio. Mas nós já estamos em parceria com a Secretaria da Cultura, que está comprometida em priorizar aquilo que está registrado como proposta deste projeto. E agora, o nosso atual desafio, então, é estar trabalhando com esses novos representantes do governo que foram se constituindo, alguns da sociedade civil, como o caso do Flávio, né, que a gente, o ano passado, não conseguiu garantir a presença do sindicato. Né? E o que agora nós temos aí pela frente como tarefa, como missão, fazer com que todos os membros desse conselho percebam que não é um conselho como outro, que tem um segmento, vai trabalhar em benefício daquele grupo pelo qual eles estão representando. Posso citar um exemplo. Conselho da Mulher vai trabalhar a questão de gênero, vai trabalhar todas as questões que envolvem a mulher. Mas e a mulher negra? Nós falávamos, a senhora explicava na nossa conversa lá, antes de entrarmos aqui no ar, que é um conselho transversal. Ele transversal, questões... a transversalidade, porque veja bem, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Se eles não considerarem o recorte étnico-racial, eles não vão estar nos contemplando, porque as políticas universalizadas não dão conta da demanda que exige, né, a população negra. Então... Vera, eu vou te interromper só um pouquinho para a gente fazer aqui um intervalo e a gente volta a debater esse tema. Você continua ligado no TV Secor. Estamos de volta com o programa TV Secor, conversando aqui com os representantes do CONPIR, o Conselho de Promoção da Igualdade Racial. Vera, eu te interrompi no primeiro bloco, você falava justamente da transversalidade, né, do Conselho. E você frisou algumas vezes, esse Conselho também não é como um Conselho da comunidade afro-brasileira. Por que ele é diferente? Porque ele tem como principal desafio monitorar, né, e de uma forma legal, né, porque a partir da constituição de todos os conselhos, que vem do nacional até chegar no municipal, então os conselhos eles foram pensados exatamente para fiscalizar as políticas de governo nas 3 instâncias para aquele segmento. No caso do CONPIR, então, o desafio maior é estar trabalhando de uma forma transversal com todos os conselhos e com todos os segmentos que garantam direito. Okay. Né? Então, veja bem, se tem um Conselho da Saúde da Mulher, como houve já aqui em Osasco este ano, uma conferência municipal da saúde da mulher. E, de repente, aquilo que estava vindo do próprio nacional não tinha nenhum momento o recorte étnico-racial. E nós sabemos que a política
da saúde da população negra já está constituída enquanto lei. Agora, veja bem, uma conferência onde isso não estava discutindo. A sorte foi que o CONPIR foi convidado para participar da organização dessa Conferência da Saúde da Mulher. E aí, na proposta, junto com toda o coletivo da saúde, o CONPIR foi fazendo essa conversa. Então, a conferência aconteceu garantindo que em todos os eixos de discussão tivesse o recorte étnico-racial. Porque as políticas universais não garante que algumas, por exemplo, que algumas doenças que são mais frequentes na comunidade negra sejam discutidos. E vou dar um exemplo assim que poucas pessoas talvez saibam disso. O teste do pezinho ao nascer uma criança. Primeiro, é obrigatório que a criança passe pelo teste do pezinho. Só que, veja bem, esse teste para ver se não tem nenhuma anomalia e tal. Só que entre os testes do pezinho, tem também o teste para anemia falciforme. Percebe? Agora, isso não é do conhecimento da grande maioria da população. Explicando para quem está nos assistindo que a anemia falciforme é uma forma de anemia que é muito mais frequente na comunidade negra. Isso, muito mais frequente na comunidade negra. E aí, o que acaba acontecendo? Veja bem, se a mãezinha não tem esse conhecimento, aí se não existe, uma garantia que seja feito, independente da mãe pedir, do pai pedir esse teste, então uma mãe negra pode sair do hospital com uma criança com traço ou até falcêmico e só vir a tomar conhecimento disso, sabe, posteriormente. Quando começar a sentir os efeitos aí da... O que pode levar esta criança até a óbito. Então, não dá para discutir saúde sem trazer o recorte étnico-racial. Okay. Agora, a gente falou dos grandes desafios, de longo prazo do Conselho, mas vocês têm aí, já nas vésperas do acontecimento, uma quarta conferência municipal para organizar a promoção da igualdade racial. Vai ser no Centro de Formação dos Professores, no dia 6 de junho, é isso? 3 de junho, desculpe, no Centro de Formação dos Professores, que fica ali na Marechal Rondon, no centro de Osasco, das 8 às 13 horas. O que vai discutir a conferência, Vera? Débora? A conferência ela vai ter como tema a década internacional dos afrodescendentes. Foi uma década que a ONU propôs de 2015 a 2024. Essa década ela tem 3 eixos, que é reconhecimento, justiça e desenvolvimento. E a conferência ela tem o papel justamente o próprio nome já diz, de conferir, Quais são primeiro as políticas públicas que já existe no país, que já existe no estado, no município, se isso está realmente funcionando. Se está funcionando, Se isso está funcionando. Se está funcionando, como está funcionando? Está bem? Está mal das pernas? Ou não está? Está parada? Está parada por quê? Além das demandas, porque a vida é dinâmica, a sociedade é extremamente dinâmica. E todas
todos os dias, todos os momentos, surgem novas demandas. Então, a conferência ela vem justamente para a gente discutir a década, porque a década, a ONU, ela chamou a atenção, né, de alguns países, porque o racismo ele é gritante, ele é extremamente, como que a gente vai dizer, brutal no mundo e no Brasil. Isso é uma coisa assim muito complicada. Mas o brasileiro tem a tendência a contemporizar, dizer que não tem racismo, que não tem... embora eu diga que tem a internet aí para desdizer isso, né? As pessoas se sentem no direito de falar qualquer absurdo na internet hoje em dia, achar que estão protegidas da lei, enfim. É a tese da democracia racial, né? Que a gente vive numa democracia racial e que isso já está ultrapassado, isso não existe. É só as pessoas realmente desinformadas, as pessoas que não conhecem a história, as pessoas que não prestam atenção, que traz esse tipo de sentimento, né, de pensamento e de atitude racista, né? Porque o Brasil vive um racismo, sim, um racismo institucional, inclusive, um racismo no dia a dia, nas piadas, nas frases, no modo de se comportar, de olhar para as pessoas. As pessoas realmente são, infelizmente, o brasileiro, sim, é racista. Então, a ONU, por conta disso, né, chamou os países que são participantes da ONU e vamos chamar a responsabilidade, né, para combater o racismo e nesse combate ao racismo, tem esses 3 eixos. Então, a conferência municipal, 4ª conferência municipal, nós vamos discutir esses 3 eixos, né, o que dentro da década, o que nós podemos fazer com a justiça, o reconhecimento e o desenvolvimento, né? Quais são as ações que nós precisamos desenvolver, nós, digamos, sociedade civil, governo, né, como um todo, como que nós podemos desenvolver, né, políticas públicas, ações afirmativas, para combater o racismo na nossa cidade. E aí nós vamos construir conjuntamente dentro da conferência um documento. Esse documento ele fica já para a conferência estadual, porque as demandas do município que são levantadas, documentadas, para que na conferência estadual a gente vá para a conferência estadual e dizer, olha, lá em Osasco nós estamos com tais e tais e tais demandas, nós temos tais e tais ações e vamos levar isso aqui para brigar no estado de São Paulo. E do estado de São Paulo para nacional. E, quiçá, que isso vire lei, vire projetos, é assim que... Para isso que são as conferências, né? São através das conferências, né? Através desses debates com a sociedade, com o governo em geral, intelectual, pessoas, lideranças da comunidade, onde a gente consegue desenvolver políticas públicas, né? Programas, projetos de leis que garantam direitos. Isso. Nenhum direito a menos. Pois é, no momento em que a comunidade, o trabalhador brasileiro vive, os direitos dos trabalhadores brasileiros estão sob ataque, o risco para a previdência social, a legislação trabalhista que já prejudica sobremaneira, né, o negro, sobretudo a mulher negra, que é a ponta mais fraca da corda, né, que tem o menor salário, mesmo em comparação com a mulher branca, né? Que já é um salário menor que o do homem. Primeiro o homem branco, né? Depois a mulher branca, depois o homem negro. O homem negro já vem e por último a mulher negra. A mulher negra, né?
Então, aqui aproveitando, né, tudo que a Débora traz, a gente tem sempre que fazer uma memória, né? Isso é uma prática, né, da comunidade negra, fazer memória a partir de tudo aquilo que aconteceu na nossa história, que nos foi contado pelos nossos ancestrais. Então, o Brasil foi tido como um país cordial, onde as relações, né, não sofriam o mesmo embate como a gente tem conhecimento nos Estados Unidos, como nós temos conhecimento também na própria África do Sul, né? Os apartheids. Porém, a gente sabe pela nossa história, que sempre foi contada de uma forma linear, onde o opressor é que escrevia sobre a história desse país. E a gente até brinca, né? O que seria, né, do pescador se as histórias fossem contadas pelos peixes pescados, né? Então, nós sabemos que a visão de Brasil não cordial se tornou pública, não só para o próprio país, mas para o mundo, após a Conferência de Durban, que aconteceu lá na África do Sul em 2001, onde os negros que para lá foram, representando o nosso país, conseguiram comprovar o racismo velado que existe no Brasil. E quando você fala da reforma trabalhista, a gente já citou aqui como que acontecem os salários e até mesmo a empregabilidade, né? Primeiro o homem branco, a mulher branca, o homem negro e a mulher negra. E pela história de 129 de uma abolição não acabada, né, inacabada, então o CONPIR, além dos desafios que nós citamos, ainda temos um desafio muito grande, que é continuar comprovando que a comunidade negra ainda precisa de cotas em todos os setores. Ok. Né? Vera, eu vou ser obrigado a te interromper novamente. Nós chegamos ao final aqui do nosso tempo. Vai ficar aqui o convite para você vir outras vezes. Esse tema cotas rende bastante discussão. As pessoas precisam entender o que é uma política de compensação, né? Uma política afirmativa de compensação. Mas eu vou fazer aqui o convite ao vivo para você voltar outra vez aqui, para vocês voltarem aqui novamente, para a gente conversar sobre esse tema. Obrigado pela sua participação, Vera. Débora, muito obrigado pela presença. Obrigada. Flávio, obrigado pela participação. E você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato, www.secor.org.br, os benefícios e vantagens serão associados. E eu aguardo você no próximo programa. Até lá.